E é o que analisamos agora com os nossos convidados. Diogo Ferreira Leite é presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa e por videochamada está também connosco o Tiago Gonçalves, economista. Muito bom dia aos dois, bem-vindos. Bom, Diogo Ferreira Leite, vou começar por si. Já ouvimos aqui a reação dos alunos domingo, também da Associação Académica de Coimbra, com enorme preocupação. Como é que a Associação da Universidade de Lisboa olha para aquilo que é ainda para já uma possibilidade? Certo, em primeiro lugar acho que é importante reforçar que nós estamos a trabalhar na ótica da especulação, porque ainda não conhecemos a proposta concreta do Governo para o Orçamento do Estado para 2025 e, portanto, é importante aguardar também para perceber esses dados em concreto. Mas portanto, acredita ainda que a medida possa não avançar? A minha esperança é precisamente essa, que essa medida não avance precisamente devido às reações muito negativas que foram transversais, não só a vários representantes do ensino superior, mas acima de tudo pelos representantes dos estudantes das várias universidades do nosso país. E acho que é importante analisar aqui duas dimensões. Em primeiro lugar, nós estamos plenamente conscientes do estado de total subfinanciamento que a maior parte das universidades portuguesas atravessa. Agora, o nosso posicionamento é muito claro, que para colmatar o subfinanciamento das instituições de ensino superior em Portugal não pode ser à conta do flagelo da carteira dos estudantes e das suas famílias, porque a realidade é esta. As propinas de licenciatura em Portugal estão congeladas desde 2020, mas desde 2020 a 2024 o aumento dos custos de frequência do ensino superior, segundo alguns estudos, aumentaram até mais do que 20%. Por exemplo, em que matérias? Cálculo material escolar, alojamento, também transportes? Exatamente. Acima de tudo, no que diz respeito à questão do alojamento, nas nossas principais cidades, nós comprovamos um aumento significativo nos custos do acesso e no custo para aceder ao alojamento estudantil a preços acessíveis. Portanto, a nossa posição neste aspecto é muito clara. Tem-se feito um caminho e fez ao longo de anteriores legislaturas de caminhar no sentido de reduzir algumas das barreiras no acesso ao ensino superior, como foi o caso da redução das propinas. Era um caminho que tinha sido iniciado, que o nosso entendimento devia ser continuado e não revertido. E, portanto, a nossa expectativa, em primeiro lugar, é que seja clarificado se, de facto, este é um rumo que este Governo pretende seguir ou não. E se é de facto um rumo que o Governo pretende seguir, então a nossa posição é muito clara, que nós somos opostos ao aumento das propinas de licenciatura e devemos caminhar para reduzir as barreiras no acesso ao ensino superior e não atenuá-las. E já vamos falar sobre que medidas é que podem e ponderam tomar se esta medida de facto avançar. O que pergunta ao Tiago Gonçalves, bom dia, bem-vindo também, se faz sentido sequer ponderar esta medida num contexto de clara crise económica e social que afeta também os alunos do ensino superior. Bom dia, Marta, bom dia ao Diogo, bom dia a todos os telespectadores e começo por agradecer o convite. Eu sou completamente sensível à preocupação da parte dos estudantes com um aumento de custos, tendo em conta que neste momento todos conhecemos as dificuldades que é estudar no ensino superior, do ponto de vista do aumento de custos que o Diogo referia, do ponto de vista das dificuldades relativas a alojamento e, portanto, é claramente um problema que temos que analisar. E para analisar esse problema temos que perceber que os recursos não são infinitos e que, de alguma forma, temos que fazer escolhas. O Diogo já salientou e é importante perceber que neste problema nós temos dois contextos. Por um lado temos o contexto das universidades, das instituições de ensino superior que são subfinanciadas e por outro lado temos o contexto dos estudantes. E o que nós vemos é que o problema das propinas é um problema que deve ser olhado de forma diferenciada em função daquilo que são as dificuldades económico-financeiras de cada um dos estudantes. E, portanto, de certa forma, agravar o problema de subfinanciamento financiando, digamos assim, transversalmente todos os estudantes, não parece ser a melhor solução. Eventualmente, como dizia o Diogo, é importante olharmos e discutirmos isto do ponto de vista dos apoios aos estudantes e sem que isso signifique ter exatamente a mesma medida, o mesmo corte, a mesma redução ou congelamento de propinas para todos eles, porque alguns poderão pagar, outros poderão não Portanto, conseguir devia fazer. ser um tratamento, digamos assim, diferenciado consoante as possibilidades financeiras de cada um? Os elementos deste problema devem fazer distinguir duas questões. Uma questão tem a ver com o financiamento do ensino superior e é importante... Tem ficado sempre muito dependente, não é, Tiago? Tem ficado sempre muito dependente aqui do valor das propinas e dos próprios fundos comunitários. E isso tem sido um problema, não é, para as instituições de ensino superior.
Exato, Marta. E, portanto, desse ponto de vista, as receitas próprias têm assumido um papel relevante no ensino superior. E, portanto, não deve ser colmatado, não deve ser congelado esses fundos relativos a receitas próprias, porque colocam em causa até a qualidade do ensino superior. E, portanto, de certa forma, nivelar com dotações orçamentais e com a possibilidade de receitas próprias mais baixas pode colocar em risco a qualidade do ensino superior, que se tem revelado muito boa, especialmente dado o subfinanciamento. Por outro lado, em relação aos estudantes, é realmente um problema que tenhamos situações difíceis economicamente e que isso pode inclusive levar a grandes diferenças, como se verificam entre os estudantes mais carenciados e aqueles que não têm problemas felizmente, económicos de acesso ao ensino superior, onde vemos taxas de inscrição no ensino superior distintas, significativamente distintas. E Tiago Gonçalves, é precisamente uma ótima dica para perguntar ao Diogo Ferreira Leite se efetivamente, se esta medida avançar, não pode aqui adensar, agravar as desigualdades que existem entre os alunos no ensino superior. Sim, eu acho que também é importante reforçar aqui uma coisa, que é, está estabelecida na Constituição da República Portuguesa o papel universal e gratuito que o ensino e que a educação deve ter no nosso país. E uma outra preocupação que esta questão também nos levanta, além de acentuar as desigualdades que já existem, porque, efetivamente, apesar das propinas, como sabemos, serem iguais para todos os estudantes... E deveriam ser, na sua opinião, o Tiago Gonçalves dizia que se calhar podia ser, de facto, diferenciada, não é? Consoante as disponibilidades financeiras. Eu acredito que no nosso país deve haver igualdade de oportunidades para todos, igualdade no acesso à educação para todos. E a realidade é que já não existe igualdade de educação e não existe igualdade no acesso ao ensino superior quando, por exemplo, os estudantes deslocados têm custos de frequência tão mais elevados que os estudantes que não o são. Mas há aqui uma outra preocupação que eu acho que deve ser elencada, que é mesmo esta falta de visão e esta falta de rumo que só o facto de estarmos a ter esta discussão agora neste momento nos levanta, porque nós sentíamos que, e até eu faço parte do órgão colegial da minha universidade, e nós sentíamos que estávamos a caminhar num rumo. E esse rumo era o caminho de trabalhar no sentido de, eventualmente, acabar com as propinas no ensino superior no nosso país. E aqui poderemos estar perante um claro retrocesso? Num claro retrocesso. E, portanto, o desafio que eu gostaria de lançar, não só ao atual Ministro da Educação, mas a todos os responsáveis políticos, é que acho que é mesmo muito importante que se faça um plano estratégico para a educação e para a educação superior no nosso país, porque, para mim, uma das principais preocupações, isto é transcendente não só à questão da educação, é da educação superior, porque na governação do nosso país, nós não podemos estar consoante as mudanças de governos, a mudar sempre o rumo, a mudar sempre a estratégia, a mudar sempre o caminho, porque assim as coisas não vão avançar para a frente. Nós não vamos conseguir fazer as reformas que as nossas instituições precisam, porque devemos imaginar o seguinte, imaginemos que agora há uma mudança agora no nosso sistema, no nosso modelo de propinas, que eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isto não aconteça, mas supondo que isso acontece, imaginemos que agora há esta inversão e que depois daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos vem um governo diferente, que tem uma visão diferente e muda-se tudo outra vez. Em vez de estarmos focados em tratar dos problemas transversais que as nossas instituições têm, a rever o nosso modelo de ação social, a rever e outras formas de encontrar maneiras de reverter o subfinanciamento das instituições de ensino superior e a lutar e finalmente corrigir o flagelo, que é as dificuldades no acesso ao alojamento a preços acessíveis, estamos aqui a rever matérias que, no nosso entendimento, já deviam estar metidas dentro de uma gaveta. Diogo, e sublinhou bem, ainda estamos aqui na área da especulação, porque o Governo diz que a matéria ainda está em elaboração no próximo Orçamento do Estado. O que pergunto é o que é que ponderam fazer? Pedirá algum tipo de reunião com o Ministro da Educação ou com o próprio Primeiro-Ministro? E se avançar, são duas perguntas numa só, certo. Se avançar, o que é que vão os estudantes da Universidade de Lisboa fazer para travar a medida? A nossa associação escolheu aguardar também pelo Governo a chegar a público e transmitir publicamente qual é que é a sua intenção relativamente a esta questão das propinas, porque fazermos um comunicado público com base meramente na especulação não nos pareceu propriamente muito apropriado. Iremos aguardar para saber exatamente o que é que o Governo irá incorporar na proposta do Orçamento do Estado para 2025 e durante todo o período de auscultação que temos todos os anos iremos não só com as forças parlamentares que suportam o governo, mas com todos os representantes políticos reivindicar para que esta medida seja revertida e se efetivamente for para a frente. Então será uma ponderação que não só os estudantes da Universidade de Lisboa, como todos os estudantes da Academia de Lisboa e por todo o país irão fazer sobre... Isso poderá passar pelo quê?
Isso não me irei precipitar nisso, porque nós temos também os nossos órgãos próprios para tomar esse processo de tomada de decisão. Aquilo que eu irei dizer é que, ao longo dos últimos dias, vi uma contestação muito forte de todos os estudantes, na sua generalidade, e das várias estruturas representativas relativamente a esta possibilidade como um todo. Rejeitam à partida, ainda por cima porque este aumento de 2% que foi incorporado na notícia nem sequer serve, digamos assim, com uma certa cortina de fumo para justificar, por exemplo, um aumento nas bolsas de ação social ou um aumento possivelmente nos complementos de alojamento. Portanto, para nós é um aumento completamente injustificável e, portanto, aquilo que eu posso dizer é que há um descontentamento muito grande. Iremos aguardar para ver o que é que realmente vai ser incorporado no Orçamento de Estado para 2025 e depois tomar as decisões. A ver, vamos e esperemos de facto por mais novidades. Tiago Gonçalves, aqui em jeito de conclusão e de resto pegando no que dizia o Diogo, isto é um problema não só na área da legislação, na área até em termos de impostos e aqui neste caso na educação não haver uma certa estabilidade nas medidas que são tomadas, variando ao sabor dos sucessivos governos? É obviamente sempre um problema a falta de previsibilidade e, portanto, isso é válido transversalmente para qualquer questão em economia. A previsibilidade permite com que os agentes façam um planeamento mais adequado. Agora, também temos que admitir que existem ideias diferentes em termos daquilo que podem ser as forças políticas que estão a decidir. Dentro daquilo que é a capacidade de alterar uma determinada visão da economia e da necessária ou da desejável previsibilidade, temos que conseguir encontrar aqui um bom balanço. Eu gostava só de deixar uma nota que é importante, que realmente eu concordo com o Diogo e com todos os estudantes. Eu próprio, como professor universitário, o que eu pretendo é que se consiga responder a ensino de qualidade, ensino capaz de continuar a formar jovens que trazem valor à economia e que aumentam o seu próprio valor. Também e que os retenha, não é? E que os retenha, até porque, de acordo com dados recentes relativos a 2023, cerca de 20% dos alunos que ingressaram no ensino superior desistiram logo no primeiro ano por dificuldades financeiras. Isto é um dado preocupante, não é? É absolutamente preocupante. Agora, o que nós temos que fazer é conseguir detalhar a natureza do problema e as suas componentes e atacá-lo não como se tudo fosse uma mesma coisa, mas compreender que o abandono escolar, as dificuldades económicas dos estudantes devem ser objeto de preocupação e deve haver realmente uma reflexão e uma melhoria do sistema que permita apoiar esses estudantes para eles conseguirem realmente terminar a sua formação, mas também só conseguimos garantir que essa formação tenha valor se o ensino superior for devidamente financiado para poder transmitir qualidade, porque claro, senão o que nós estamos a fazer é a obtenção de um canudo que pouco ou nenhum valor terá. E desse ponto de vista, medidas que sejam transversais, que sejam iguais para todos, são medidas que, na verdade, acabam por colocar em causa a dita universalidade de que falava o Diogo. Na verdade, se eu conseguir responder a algumas franjas de estudantes que, tendo capacidades intelectuais, vontade, quereriam estudar no ensino superior, mas não o conseguem fazer porque é cada vez mais difícil, e as propinas, eu relembro que são um valor cada vez menor, como o Diogo referenciava, do custo global de estudar no ensino superior. Portanto, provavelmente seria importante não destapar o financiamento numa medida transversal, medidas alternativas. Matar, exatamente, dificuldades que ajudem os estudantes realmente a aceder ao ensino superior e a completá-lo e a trazerem valor com um ensino de qualidade. Com um ensino de qualidade, como o Tiago Gonçalves bem dizia. Agradeço, Tiago Gonçalves, Diogo Ferreira Leite, pela vossa presença neste SIC Notícias de Manhã. Aguardemos então por decisões definitivas do Governo em relação ao próximo Orçamento do Estado em matéria de educação. Muito bom dia aos dois. Obrigada. Bom dia.